O Leons 310. Como combater a ansiedade? A ansiedade é uma força de vida. É o que faz a gente trabalhar, estudar, levantar. Né? Como assim, Braulino? A ansiedade é a força de vida. O problema dela, do ponto de vista patológico, é quando ela transborda. Ansiedade é excesso de energia, né? Do ponto de vista pelo olhar da neurofisiologia, os marcadores ansiosos são correntes elétricas que estão predominantes em espaços que não deveria estar com uma frequência mais alta, uma velocidade mais alta do que deveria. Tá? Combater a ansiedade, primeiro, é uma compreensão de que você cria uma realidade de um estado de estresse imaginário e o seu cérebro dá comandos a partir daquela realidade construída. Então, muitas vezes o ansioso está em casa, fazendo uma tarefa doméstica e vem um pensamento negativo. Poxa, e o dia que eu perder meu pai, minha namorada, e amanhã eu vou fazer uma viagem, se o carro virar. De repente o cara está construindo todo um mecanismo de defesa fisiológico a partir daquele pensamento. Então o coração acelera justamente porque o acelerar do coração consegue bombear mais sangue para as extremidades. Se você tivesse num perigo real, você ia precisar lutar ou fugir. Você fica pálido e perde um pouco da temperatura do corpo justamente para levar sangue para os órgãos internos e fazer uma vasoconstricção, porque se você lutando ou fugindo se cortar, você vai sangrar um pouco menos. Olha que coisa interessante. Os tremores musculares, na verdade, é um ensaio de aquecimento dos músculos, porque se você precisar dar uma explosão correndo, você não tem uma cãibra, lesionar e ficar lá mancando, correndo, fugindo do leão, entende? Então, assim, acima de tudo, o processo ansioso precisa de um diálogo, que eu costumo dizer que o grande mecanismo para romper isso é você aprender a intervir no único sistema fisiológico que é consciente e automático ao mesmo tempo e inconsciente, que é o seu processo respiratório. Se você fizer uma interpretação, poxa, eu estou à beira de sentir, pegar numa crise ansiosa aqui, não vou deixar isso acontecer, entrar no jogo. Porque a ansiedade é uma ameaça que foge ao teu controle. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu vou mudar minha estratégia. Vou falar o que Braulino Peixoto falou lá no Lutz, eu vou fazer uma respiração longa e profunda e vou controlar, vou estabelecer aqui nos primeiros sintomas, não vou deixar a cascata daquelas sensações desagradáveis todas. Aí o pensamento vai pulsionar várias vezes, tentando entrar, pensamentos intrusivos, negativos, e você vai trabalhando, fazendo um treino. Antes disso acontecer, por que não treinar para entrar em um processo de mudança de consciência, de entrar em meditação dinâmica, fazendo uma caminhada, ouvindo a música que gosta? Todos esses treinos vão organizando os pensamentos para uma rotina e uma lógica saudável, que esses pensamentos intrusivos, negativos, eles costumam se afastar. Perfeito. E se a ansiedade vier realmente e não tiver jeito, imagine ela como uma nuvem cheia de chuva num dia que você quer tomar um banho de sol na piscina, na praia, na Baixada Santista, por aí vai, porque aquela nuvem vem e mais passa. Então você espera os sintomas passar, respirando, tentando manter o controle, porque ninguém ficou eternamente numa crise ansiosa. Por mais que ela demore e gere uma angústia, por exemplo, nos quadros de transtorno generalizado de ansiedade, o mal-estar pode durar horas, mas são picos menores do que na crise de pânico, que você tem uma sensação iminente que vai morrer a qualquer momento. A crise de pânico, ela faz uma parábola matemática, são 10 minutos subindo, chega no auge, 10 minutos descendo e esvaziando como uma bexiga. Qual é o grande problema? É que a crise de pânico gera a síndrome do pânico. A crise do pânico é o estado, o pico maior do medo. A síndrome do pânico são os comportamentos evitativos, porque você fica com medo e tem medo de novo. E aí você começa a ter comportamentos evitativos que atrapalham a sua vida e isso fica patológico tanto quanto. Ou seja, de novo, se você for treinado para o jogo da vida, você vai para o pau, para a luta. E você nunca vai ter síndrome do pânico. Porque você vai ser encorajado mentalmente e emocionalmente para enfrentar e entrar no ringue para ganhar em algum dia. No dia que, por exemplo, eu chego nos pacientes e aí a gente vai faz o processo de neuromodulação. E aí, como é que foi essa semana? Foi bom, mas não foi como eu esperava. Por que não foi como você esperava? Quantas crises você teve? Eu tive só 2. Você estava tendo quantas? A gente estava tendo crise todo dia.
Mas eu tive 2. Eu digo, e você fez como para passar? Ah, eu fiz o que você falou, tal, e aí, passou? Passou. Então você venceu, cara. Tu tá achando que é milagre? É um processo. E é um processo de aprendizado que o poder vai ficar na sua mão. No dia que eu te der alta aqui, tu vai saber lidar com isso a vida toda. A não ser que vier um outro fenômeno aí que você não sabe interpretar. Mas esse aí, você vai saber dominar. A ansiedade pode lhe dominar a qualquer momento. Perfeito. A ansiedade acho que foi o que eu mais tive que lidar, assim. Sim. Eu não tive síndrome do pânico, nem crise de pânico, mas eu tive uma experiência que foi com maconha. Sim. Na época que eu fumava e que foi punk, foi horrível. Sim. Só que aí eu fiquei com medo de me relacionar com as pessoas, porque aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Sim. Aí só com o tempo mesmo, e eu fiz terapia, né? Também ajudou bastante, acho. Perfeito. Mas com o tempo aí eu parei de ter medo de estar num ambiente com várias pessoas e tal. Sim. Mas porque foi foda, cara. Imagina como é que é pra pessoa que tem síndrome do pânico, sabe? Que ela tem isso nela mesmo. O meu foi induzido por substância, né? Sim. A maconha é interessante nesse sentido porque ela aumenta muito o pico alfa, né? A potência do pico alfa. E se você já tem uma potência considerada saudável e você modula com a maconha sem necessidade, vamos dizer assim, você vai avançando esse pico e passa do limite. Então, uma das consequências são crises ansiosas. É muito comum. Caramba. E o inverso é verdadeiro, né? Porque quando você pensa no canabidiol, que é o CBD, com pequenas doses de THC, que é o veículo, hoje em dia não se usa mais a questão do CBD puro, porque sabe que o THC abre a porta da célula para o CBD entrar, mas em doses terapêuticas que não gera nenhum barato, sensações distorcidas que fumado gera, você tem um efeito contrário, né? Inclusive o CBD é muito útil para crises ansiosas. Eu experimentei sono, também. tal. A experiência foi muito boa. Sim. Eu peguei de um conhecido, não façam isso, hein? Que ele tinha o restinho lá do prescrito. Aí eu peguei o negocinho e fiquei. Durou 3 dias, assim, foi bem. Mas foi uma experiência legal. Eu tava num momento que eu tava bastante ansioso, eu sou bastante elétrico, né? Aqui no podcast não dá pra perceber, mas quem vive comigo sabe que eu sou muito elétrico. E aí, eu não tava conseguindo mais fazer uma das coisas que eu gostava, que era sentar no sofá e assistir um podcast de 3 horas, por exemplo. Sim. Que é algo que eu amava, só que eu não conseguia ficar parado mais. Aí quando eu tomei o CBD, eu consegui fazer isso, consegui ver filme que eu também não conseguia. Perfeito. Então, pra mim foi muito bom.